E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito incrível. Essa daqui é de tirar o fôlego do início ao fim. Uma partida muito legal. É uma partida de xadrez de engine, tem gente que não gosta, eu acho bem interessante de vez em quando de assistir. E é uma partida que foi jogada entre o Stockfish e esse engine que eu não conhecia, que é o Plenty Chess. E essa partida acontece algo muito incrível, que é o Stockfish encontra um sacrifício que é muito similar a um sacrifício histórico que é considerado por muitos como o sacrifício mais incrível da história do xadrez, que é o sacrifício que foi jogado nessa partida entre Nesmedinov contra Chernikov. Chernikov jogou bispo em F6 ameaçando a dama aqui do Nesmedinov, e ao invés de simplesmente tirar a dama, jogar a dama em H6, jogar a dama em G4, alguma coisa do gênero, o Nesmedinov joga dama toma bispo, sacrificando a sua dama por duas peças menores, já que cai o cavalo aqui também na sequência. Qual que é a ideia do Nesmedinov, né? A ideia dele é que as casas escuras ao redor do rei estariam tremendamente enfraquecidas e as peças menores são melhores para atacar do que a dama e as peças maiores, como torres, são para defender. E ele ganhou a partida depois, né? A ideia sendo que, por exemplo, se o jogador de brancas começa a pilhar pressão na casa de F6, se torna tremendamente difícil das peças de maior valor fazerem a defesa dessa casa. E, de fato, o jogador de pretas não conseguiu se defender, o Nesmedinov lançou um ataque de checkmate e venceu essa partida, tá? Eu tenho uma análise da partida no canal, tá na descrição do vídeo, mas vamos, na verdade, à partida do Stockfish, porque você vai ver que acontece algo tremendamente semelhante, né? Então, Stockfish começa com um cavalo em F3, nós temos aqui uma abertura Zuckertort, ou abertura Hatch, e o jogador de pretas fianqueta o bispo com o peão na casa de G6, ou prepara o fianqueto. Aqui, o Stockfish é forçado a jogar uma variante que simplesmente não vê jogo, peão na casa de B3. Esse lance é bem esquisito, afinal de contas, você não vai conseguir jogar bispo em B2 de imediato, já que o fianqueto do jogador de pretas vem antes, bispo em G7, já ameaçando ganhar a torre da casa de A1, mas os engines são mais ou menos forçados a jogar essas linhas de abertura, para evitar que eles vão jogar sempre a mesma coisa. Então, os seres humanos escolhem meio que aleatoriamente alguma linha nomeada para eles jogarem, eles jogam os primeiros lances, ou até o livro acabar, até a teoria acabar, e depois eles jogam por conta própria. Eu vou avisar quando eles saírem da teoria. O Stockfish jogou peão na casa de D4, obviamente perder a torre não é uma opção, vem peão em D6 por parte do jogador de pretas, bispo em B2, cavalo em F6, G3 preparando para fianquetar o bispo de casas claras, e o jogador de pretas joga peão na casa de E5, com qual objetivo? Com o objetivo de se livrar do peão de D4 e abrir o bispo. A ideia aqui é que depois que o peão toma, né, se você só tomar de volta, você estará pendurando um peão, né? Se você toma de volta, o jogador de brancas toma e tá com um peão a mais. Portanto, cavalo em D7, aproveitando que o bispo de B2 está sem defesa, então tem uma cravada em cima do peão para recuperar o material depois. E o Stockfish aqui, nesse momento, sai da teoria. Até então, a posição já havia sido alcançada, os mestres que jogaram ela jogaram bispo em G2, alguns jogaram C4, outros jogaram cavalo em A3, só que o Stockfish agora tá jogando por conta própria e joga cavalo na casa de C3, lidando com a cravada, simplesmente colocando um cavalo no meio do caminho. E o Plenty Chess toma o peão em E5, né, e assegura que vai ter um peão no centro do tabuleiro. Temos dama em D2 por parte do Stockfish, preparando ideias de roque grande, e E4 por parte do Plenty Chess, né? Aproveitando aqui que o Stockfish não pode capturar, sem pendurar o bispo da casa de B2, para ganhar espaço no centro do tabuleiro e chutar as peças do Stockfish. Então, cavalo em G5, ameaçando ganhar o peão, ou pelo menos a princípio parece que está ameaçando ganhar o peão, e a partida já fica super interessante, porque ao invés de defender o peão, que é o que você espera, não, o Plenty Chess joga só H6. E aí, de repente, você pensa, pô, ganhou um peão aqui, certo? Errado, se você captura o peão, vem F5 e de repente o cavalo tá preso. Olha que interessante, então o Stockfish se vê forçado a jogar o cavalo de volta na casa de H3. Plenty Chess faz o roque, o Stockfish faz o roque grande também, e agora o Plenty Chess joga a dama em E8, saindo, né, da grande coluna aberta, que é a coluna D, que as brancas têm essa bateria de dama e torre, e também defendendo o seu peão. Agora sim, né, com o bispo defendido, não tem mais a ameaça das brancas tomarem aqui. Então, bispo em G2, desenvolve pressionando mais uma vez, cavalo volta para F6, defendendo o peão, e as brancas jogam cavalo na casa de F4, centralizando o cavalo que estava no canto do tabuleiro. O jogador de pretas joga peão na casa de C6, com algumas ideias. Primeiro, fecha a diagonal do bispo. Segundo, pode preparar uma avalanche de peões no longo prazo. E as brancas jogam F3, querendo se livrar do forte peão central do jogador de pretas.
Nós temos A5 querendo jogar A4 e romper aqui a ala da dama, e é nessa posição que a partida vai ficar, assim, um espetáculo. A partida já tava legal, já tava interessante, mas a partir daqui as coisas ficam muito legais. Então, vamos lá. O jogador de pretas tá pronto para jogar peão em A4. E em algumas circunstâncias ele tá mais do que pronto para sacrificar a qualidade para abrir o seu rei. Vamos dizer que você joga, sei lá, peão em A4 você mesmo. Vai vir B5, estourando aqui a ala da dama e você tá levando um ataque devastador. Se você deixa o lance vir, vamos dizer que você só tome aqui no centro, vem o A4, você toma de cavalo, ele vai sacrificar a qualidade em cima do cavalo e você vai ter problemas porque essa posição é dificílima de segurar. Certo? Então o que o Stockfish vai fazer? Ele joga a dama na casa de D4, que pode parecer um lance absurdo, mas ele lida com a ameaça do peão na casa de A4. Por que eu digo que o lance pode parecer absurdo? Ele parece absurdo porque tá na cara do bispo do adversário. Então você se coloca em um ataque descoberto de cara. O cavalo pode se movimentar e um ataque na dama será liberado. E é justamente o que o Plenty Chess faz. Ele joga cavalo na casa de G4. Mas o incrível nessa posição é que a dama veio para a casa de D4 com total intenção de se sacrificar pelo bispo do fianqueiro. E beleza, você recebe 2 peças, assim como no sacrifício do Nesme de 9, pela dama. Só que, cadê o ataque? Certo? Você recebe 2 peças, mas o ataque tá por vir. Dama toma G7 é maravilhoso, um lance brilhante, assim, nossa, muito, muito legal. Rei toma e peão toma cavalo. Muito importante você antes tomar esse cavalo do que começar os ataques descobertos como cavalo toma E4, porque senão o jogador de pretas bloqueia e você não pega mais uma peça e agora você tá simplesmente completamente perdido. Então, peão toma cavalo. Qual que é a justificativa do ataque do Stockfish, certo? Você tem 2 peças pela dama, mas a dama claramente vale mais do que 2 peças. A justificativa é que agora o rei está exposto, o jogador de pretas está atrasadíssimo em desenvolvimento, essas peças ainda não estão participando do jogo, e como foi dito anteriormente, é muito mais difícil de você defender só com peças pesadas. O que 2 peças menores atacam, uma dama não defende. Parece que ela defende, mas ela não defende, porque ela não vai poder tomar de volta. Então, o Plenty Chess joga peão em F6, bloqueando aqui a diagonal. E o Stockfish joga bispo toma E4, indo atrás do peão da casa de G6. E nessa posição, interessante, se você tentar defender o peão de G6 avançando, o cavalo infiltra pelas casas claras, e depois de algo como o rei na casa de G8, a gente vai ter a torre em F1 pressionando o peão de F, vai cair certamente o peão de F, né? Ele tá na diagonal do bispo, e a posição do jogador de pretas simplesmente vai entrar em colapso no longo prazo. Então, o que o Plenty Chess faz? Ele joga cavalo em A6, ele sacrifica o peão, mais ou menos, para tentar desenvolver as peças, trazer esse cavalo pro centro, trazer o bispo pro jogo, porque tem várias peças que não estão jogando, então um peão é um preço baixo a pagar para você finalmente colocar essas peças para jogo. E lembra que eu te falei que as peças pesadas são terríveis defensoras? Olha essa situação, a dama defende G6, o rei defende G6, a torre defende F6, no entanto tá tudo mais ou menos caindo, bispo toma G6, e é claro, as peças menores, quando elas atacam, você não pode tomar de volta. Dama toma G6, obviamente seria um lance perdedor, certo? Então, dama cheque, rei B1 e cavalo em C5, tentando trazer o cavalo pro jogo. E o Stockfish segue no ataque. Torre em F1. Traz a torre para pressionar no longo prazo o peão da casa de F6 e sacrifica o peão de G4. Bispo toma G4 e a partida não deixa de ficar cada vez mais insana. Nessa posição, a gente tem uma das sequências mais absurdas que eu já vi. O Stockfish tá com o cavalo meio ocupado, ele precisa, é claro, defender o bispo da casa de G4, ele não pode só sair daqui. Mas ele finge que não, ele joga peão na casa de H3. E basicamente ele tá ofertando uma troca e sacrificando o peão, porque por mais que o peão esteja defendido, ele não tá de fato defendido. Se bispo toma, cavalo toma e rei toma G6, certo? O jogador de pretas conseguiu trocar material e ele conseguiu ganhar um peão no meio da sequência. Só que olha que interessante, o H3 ele é um sacrifício de peão pensando, na verdade, meio que em prender o bispo. Bispo toma H3, ao invés de cavalo toma, o Stockfish joga torre em F3, chutando a dama, ativando a torre porque prepara uma ideia de dobra de torres, prepara uma ideia de levantamento de torre, a dama sai para casa de E7 e agora vem G4 e o bispo está preso, certo? Qual que é a diferença dessa posição para outra? Depois de bispo em G2, cavalo toma G2 e rei toma G6, a gente tem uma diferença gritante que é não tem uma dama em E3, o cavalo está melhor posicionado para entrar no ataque por H4, por F4,
e a gente tem as torres prontas para se dobrarem na coluna F. Então, cavalo em H4 cheque, em F7, porque nessa posição você também tem que tomar cuidado, não dá para ir para G7, porque senão cavalo em F5 ganha a dama. Então, em F7, cavalo em F5 ameaçando a dama e ameaçando também o peão da casa de H. Dama em C7, você imagina que o Stockfish estaria interessado em ganhar um peão com cheque, abrindo linhas contra esse rei exposto. Não, nada disso. Stockfish joga torre em D6. E olha que coordenação perfeita. O cavalo defende a torre pressiona F6 e a torre tá ameaçando se sacrificar na casa de F6. E se rei toma, ele entra no cheque descoberto, a dama será ganhada de volta após cavalo em D5. Então, em G8, certo? Para a torre defender o peão de F. E nessa posição, você novamente pode estar imaginando que o Stockfish esteja interessado em ganhar um peão com cheque, né? Tipo, cavalo toma H6, em H7, depois eu volto para F5, mas não, na verdade, o rei estaria mais seguro em H7. Então, bispo em A3, ameaçando ganhar um cavalo e colocando o bispo na diagonal da torre de F8. B6 segura o cavalo, agora cavalo toma H6, rei H7, cavalo em F5, defendendo a torre de novo, torre em E8 por parte do Plenty Chess e torre em H3 por parte do Stockfish. Em G8, torre D1, querendo dobrar torres e partir finalmente para o ataque de checkmate. Torre em F7, torre em D1, e nessa posição, após torre na casa de D7, a gente tem novamente mais uma posição completamente absurda, certo? Aqui é um absurdo completo, porque nessa situação, se você vai direto pro ataque, o rei do adversário escapa. Se você jogar torre em H8, que é o lance que todo mundo jogaria, rei em F7, torre em H7, parece que a gente tem alguma coisa. Mas a gente não tem. O rei não pode ir para E6, porque senão você vai pendurar a torre com cheque. Então o rei vai para casa de G6 e ele escapa. A gente tem até alguns cheques de cavalo. Se o cheque de cavalo ele escapa aqui por baixo. Se você jogar cheque de torre, né, ele volta. Cheque de torre, agora ele pode vir pra cá, porque não tem uma torre caindo, mas você tem alguns cheques, mas não tem de fato nada, né? Cavalo em D4, você não pode tomar sem pendurar a dama, o rei tem que caminhar pra baixo, o cavalo cheque, a gente repete lances por aqui, né? Então, só que o jogador de brancas não tem um arremate. Muito importante, por que o jogador de brancas não tem um arremate? O rei tem a casa de F4. Então, lá atrás, né, o jogador de brancas, ao invés de ir direto pro torre em H8, o Stockfish joga o lance ridículo, absurdo, E3, tirando a casa de F4, gerando problemas, porque vão haver redes de checkmate que vão depender dessa casa estar cortada, e também trazendo mais uma peça para o ataque, porque tem um lugar para a gente manobrar esse cavalo. Bem, torre D8 por parte do Plenty Chess, tentando ideias de infiltração de torre. Rei C1, lance profilático para ficar de olho aqui para as duas torres poderem sair sem TT minhas de checkmate. A4, Stockfish tentando estourar tudo por ali, perdão, o outro engine, o Plenty Chess tentando estourar tudo por ali, entregando o peão. Bispo em B2, o Stockfish alinhando o seu ataque na diagonal. Peão toma, e nessa posição, o Stockfish está perfeitamente preparado para jogar com torre na casa de H8. Então, aqui, vamos dizer que você tente alguma coisa. Vamos tentar, não sei, fugir com o rei. Rei em H7, torre cheque, rei em E6, tudo aquilo que a gente já viu antes. Cavalo em D4, rei em E5, certo? Qual que é a diferença? Naquela linha, não tinha um peão em E3, então rei em F4 era uma possibilidade. Então, torre em H6, porque estava caindo uma torre aqui, e a gente quer torre em H5. Uma ameaça direta de checkmate. Então, torre G8 para bloquear. Torre H5 de qualquer forma. Torre G5, torre toma. Peão toma. Porque a torre corta toda a cesta. E o peão corta a fuguinha do rei. Cavalo em F3 seria checkmate. O jogador de pretas tinha alguns lances para fugir disso, mas todos eles, enfim, não eram defesas normais e envolviam entregar uma quantidade absurda de material para sair do checkmate. Por consequência, ao invés de fugir com o rei não vai escapar, dama em E5, colocando a dama na cara do bispo e forçando a perda da dama no longo prazo para sobreviver ao checkmate. A gente tem torre em H8, rei F7, torre em H7, rei E6, e nessa posição a dama está perdida. Por quê?
torre toma a torre em D8. Se você tomar a torre em D8, a gente tem um checkmate que a gente chama de checkmate do gancho. É um padrão de checkmate bem famoso, onde a torre e o cavalo dão checkmate. Se torre toma, torre em E7 é mate. Portanto, você precisa tomar a torre de H7, e agora a perda da dama é inevitável, por conta de torre em E8 cheque, em D7, torre toma dama, peão toma, e o resultado disso tudo é um final de jogo completamente ganho para o Stockfish, porque ele tem 2 peças pela torre, que valem 6 por sinal, e a torre vale apenas 5, e um peão a mais passado. Então, todo aquele sacrifício de dama, ele culmina nesse final ganho. O dama toma G7, que foi jogado, sei lá, uns 15, 20 lances atrás, ele culmina nesse final ganho, e o Stockfish ainda vai ganhar isso aqui com muita, muita, muita maestria. É muito incrível como ele faz essa vitória. Bispo em A3, claramente querendo trocar material, então torre cheque, rei B2 e o cavalo em A6. Bispo em D6, ameaçando ganhar um peão, torre em G1 querendo trocar, beleza, você toma o meu, eu tomo o seu. Peão toma, perdão, bispo toma peão, torre toma peão, cavalo na casa de D4, centralizando o cavalo, mirando os outros peões. Torre em G6, defendendo, cavalo vai para a casa de F3, para o cavalo defender o bispo e tudo se defender muito bem. Rei em C8, bispo em F4, peão defendeu o bispo, tudo se defende, rei na casa de B7, cavalo em E5, pressionando a torre e pressionando o peão. Torre em G8, cavalo vai para a casa de D3, cavalo em C7 e B4. Stockfish quer trocar esses 2 peões por esses 2 peões para gerar um final de jogo onde ele tem um peão passado. Torre em G2, bispo em E5, torre em G4, cavalo na casa de F4 para não perder o peão. Torre vai para a casa de G8, cavalo vai para a casa de E4, torre em G1 e finalmente o Stockfish vai conseguir forçar algumas trocas. Cavalo cheque em A6, C4 em A7, B5, forçando trocas aqui. De um jeito ou de outro tem que trocar. Peão toma, cavalo toma para forçar a troca dos cavalos, cavalo toma, peão toma, torre na casa de G3 ameaçando o peão de E e bispo em D4 defendendo o peão. Torre em G5 ameaçando o peão de B, beleza, rei em B3, torre toma B5, rei em C4, torre em B1. Então, essa daqui é uma posição muito, muito, muito didática para demonstrar por que as 2 peças menores são melhores do que a torre, certo? Se você já se perguntou por que um final de cavalo e bispo vai ser melhor do que um final de torre, é porque se as 2 peças menores coordenarem o seu ataque a um peão, então vamos dizer cavalo em D5, a torre parece que tá defendendo, mas não tá. Torre cheque, rei D3, por exemplo, se você jogasse qualquer lance aqui, né, cavalo toma peão e você não pode tomar de volta. Ao mesmo tempo, então, torre cheque, rei D3, rei B7, cavalo toma B6, ao mesmo tempo, a torre pode ameaçar o peão como for, e somente uma das 2 peças precisa ficar amarrada na defesa do peão. Não precisa das 2 para defender. E aí a gente defende com uma peça, a outra peça tá mais ou menos controlando o rei, gerando ameaças, enquanto isso o peão vai avançando. Torre cheque, rei C4, torre cheque, rei D5, torre D1, vamos avançando o peão. E4, rei C7, o rei vai, é claro, querer bloquear a casa de promoção. E5, torre D3, cavalo volta para apoiar o peão, rei D7, cavalo em D6, controlando a casa da promoção. Em E7, cavalo em F5, tirando o rei do bloqueio do peão. Em D7, o peão avança. Em E8, rei em D6. Olha que beleza. O cavalo apoia o bispo, né? O cavalo apoia o avanço do peão. E depois, qualquer cheque aqui vai ter que ser um cheque de cavalo, é claro, porque o rei tá numa casa clara, vai tirar o rei daqui e vai apoiar a promoção. Torre em D2, cavalo em G7, forçando o rei a sair da casa de promoção. Rei em F8, E7, cheque. Rei em G8, o rei toma cavalo também seria totalmente aceitável, né? Na verdade, não, né? Não pode tomar o cavalo, tá defendido, certo? E dama. Rei em H7, cavalo em F5, ele volta protegendo o bispo. Torre em G2, dama em F7, torre G7 e dama toma G7. Um lindo, maravilhoso checkmate. Numa partida, assim, absurda do início ao fim. É isso, pessoal. Xadrez de engine é difícil de explicar alguns lances. Tem coisa que a gente só vê por conta da análise do próprio engine, mas de vez em quando nós temos algumas coisas muito, muito bonitas como essa. Eu espero que tenha melhorado aí a sua sexta-feira, se você viu no dia que saiu. Se você viu num outro dia, comenta aí embaixo qual foi. Aumentar o engajamento. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like no vídeo. Um abraço e até a próxima.